Quem nunca defendeu o próprio relacionamento com os argumentos mas nenhum relacionamento é perfeito? Ou só a gente sabe o que a gente tem? Ou é complicado explicar, mas a gente se ama. Eu sei como é essa sensação de só eu sei o que eu sinto quando tô com ele. É como se as pessoas que tentam te alertar estão muito por fora para dar opinião. Mas depois de alguns relacionamentos, eu aprendi a questionar o meu julgamento. Porque eu percebi que de dentro a gente não enxerga direito. Como diria Saramago, é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Então hoje, vira e mexe, quando alguma situação me traz algum gatilho, me arma algum gatilho, eu chamo uma amiga de confiança, que eu sei que tá sempre atenta a esses assuntos também, e falo, escuta, tal atitude ou tal reação dele me trouxe um desconforto. Tô sendo muito dolorida? Tô sendo muito melindrada? Ou essa atitude realmente não é legal? Ou, em outras palavras, você acha que isso só abriu uma ferida que já era minha? Ou ele passou um pouco do ponto mesmo? Porque, de fato, se você não tiver com a terapia em dia, você não vai saber identificar nenhuma coisa nem outra. Ou você vai achar que todo e qualquer desconforto que você tem é responsabilidade dele, ou você vai aceitar toda e qualquer atitude, por mais tóxica e abusiva que seja. E se esse vídeo chegou para você, é mais provável que você esteja no segundo caso. Então fica comigo que eu vou te ajudar a entender se você está num contexto que já deixou de ser conexão saudável e passou a ser vínculo traumático, ou se as tensões do seu relacionamento de fato fazem parte do processo. Meu nome é Andressa Dias, eu falo sobre cura de término e construção de relacionamento saudável nas outras redes. Esse é o meu 7º vídeo nesse canal. O meu propósito é transformar a forma como nós, mulheres, lidamos com relacionamentos, términos e recomeços. E eu faço isso misturando um pouco da minha história com todo o conteúdo que eu pesquiso sobre esse assunto. Então, se esse tema te interessa, já se inscreve no canal para não me perder de vista. Então, vamos lá. Quando você está num contexto de vínculo traumático, o seu senso crítico ele vai se perdendo aos poucos. Você vai ficando confusa pouquinho por dia até que você não distingue mais tensões comuns de relações abusivas. Eu vou fazer aqui para você 7 perguntas e eu quero que em cada uma delas você pause o vídeo, para você ter tempo de processar se isso faz sentido na sua vida ou não. Pergunta número 1. Você questiona os seus sentimentos e reações quando você está com ele? Pergunta número 2. Você já justificou o comportamento dele para alguém? Pergunta número 3. Você evita colocar os seus limites por medo das reações dele? Pergunta número 4. Você já abriu mão de um hobby ou de alguma programação com amigos porque te pareceu mais fácil abrir mão do que ter que discutir sobre o assunto? Pergunta número 5. Você se sente ansiosa quando vocês não estão juntos? Pergunta número 6. Você já fingiu que não percebeu quando ele teve uma atitude desrespeitosa com você? Pergunta número 7. Quando você precisa falar sobre algum assunto com ele, você se sente culpada ou preocupada? Vamos lá, se você respondeu sim para uma dessas perguntas ou mais, eu sugiro que você dê uma pausa e avalie os padrões desse seu relacionamento, porque todas elas configuram red flags, ou em português, sinais de alerta. Se você viu até aqui, já curte o vídeo, por favor. Cada curtida é muito importante porque ajuda o YouTube a entender que o assunto é relevante e pode ajudar mais gente. Se você respondeu sim para uma das perguntas ou mais, eu não quero que você se sinta culpada. Ninguém se vê num relacionamento péssimo do dia para a noite. Você começa abrindo mão de pouco em pouco, você vai cedendo numa coisinha aqui, numa coisinha ali. Quando você percebe, seu mundo atrofiou e você está isolada. E o que vem junto com esse isolamento? Com esse isolamento vem o contrário do que eu chamo de expansão de consciência. Quando você não tem mais referência, quando você não tem mais as suas amizades, quando você não tem mais a sua família falando para você o que está certo, o que está errado, o que não está legal, você entra num mundo que é só seu e dele. E aí aqui você já está confundindo intensidade com amor, como se toda essa agonia que você sente refletisse o tamanho do amor que vocês sentem um pelo outro. Então eu quero te lembrar, amor não dá essa sensação de soco no estômago que você sente muitas vezes. Amor não dá esse nó na garganta cada vez que você precisa se colocar, falar sobre alguma coisa que te magoou ou te chateou. Quando o amor é genuíno, ele faz questão de saber as atitudes dele que te fazem se sentir mal. Ele faz questão de mudar os comportamentos que fazem você se sentir mal. Agora eu vou te fazer 4 perguntas para você se avaliar, para você ver a situação de uma outra ótica. E de novo, não é para você se julgar. É só para você ter um pouco mais de clareza sobre o cenário em que você está.
Primeira, quando ele tá chateado, o seu humor meio que dá uma colapsada. 2, você pede a aprovação dele para tomar decisões, por menores que elas sejam. 3, você se imagina perdida ou culpada quando você por acaso se vê fazendo plano sem ele. 4, quando ele por acaso não responde a tua mensagem rapidinho, você já começa a surtar achando que é alguma coisa que você fez de errado. Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, já está ficando bem claro que algo de errado não está certo. E reconhecer isso é o primeiro passo para qualquer coisa voltar para o trilho. Nada disso significa que você é fraca. Esses sinais apenas mostram como um vínculo que era para ser saudável vira dependência quando medo e insegurança entram para jogar. O primeiro passo, então, é identificar os seus padrões. Não queira sair consertando tudo de uma vez. Você não chegou nesse ponto da noite pro dia. Então você não vai sair desse ponto da noite pro dia também. É meio como engordar. Ninguém engorda 20 quilos de um dia pro outro. Então você não vai perder 20 quilos de um dia pro outro. Uma coisa que ajuda bem a identificar é pensar se as suas atitudes, tanto o que você faz quanto o que você não faz, é porque você quer ou porque você não quer, ou é balizando a reação dele. Ou seja, você tem uma atitude ou não tem, simplesmente para manter a paz entre vocês. Se você não tem muita clareza sobre isso, eu te sugiro escrever. Porque se você já estiver nesse ambiente tóxico há algum tempo, o seu senso crítico, ele tá turvo. Então, entre um dia e outro, você meio que esquece. Agora, se você registrar, ao longo do tempo vai ficar claro o quanto você está abrindo mão de você para manter uma paz. Ou seja, ao longo do tempo, vendo esses registros, você vai conseguir perceber se o que te move são os seus valores e vontades ou o humor do alecrim dourado. Nesse ponto, eu acho muito importante falar sobre gaslighting, que nada mais é quando a pessoa te faz questionar as próprias atitudes, os próprios pensamentos, a própria memória, a própria sanidade mental. E aí você não se questiona só sobre si mesma, mas a forma como você interage com o mundo também muda. Eu fiz um e-book sobre gaslighting uma vez, tá lá na outra rede. Vai lá em qualquer um dos posts e comenta gas. E olha o seu direct. Eu vou te mandar em PDF. Com esse e-book vai ficar um pouco mais claro o que configura gaslighting e o que não configura. E aí, se isso infelizmente já estiver fazendo parte da sua vida, é muito importante você ter uma coisa em mente. Não queira convencer a pessoa de nada. O mais importante aqui é você blindar a própria realidade. Porque quando você duvida do seu próprio julgamento das coisas, ele te faz acreditar no que ele quiser. E não é assim que um relacionamento saudável se constrói. Para construir algo saudável, duas pessoas precisam conversar, dialogar, pedir perdão, perdoar. Os erros, eles não viram munição em discussões futuras. Os erros, de fato, viram aprendizados para os dois. Para encerrar, então, a comunicação deve ser aberta, de forma que você se sente num ambiente seguro, mesmo que você tenha que trazer um desconforto ou colocar um limite. Tenha claro que estabilidade e consistência não são bônus, são características, são atributos básicos de qualquer relação minimamente saudável. Se você gosta da minha linguagem, eu tenho algumas opções mais estruturadas para você. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Até o próximo vídeo.